Aula de hoje, números irracionais. Introdução. O número racional raiz de 2 não existe. Para provar isso, vamos supor que ele exista e representá-lo por A dividido por B. Gente, queremos provar que não existe nenhum número racional A dividido por B que seja igual a raiz de 2. Para fazer isso, vamos primeiro supor que isso é verdade e chegar em uma contradição. Então, provaremos que a afirmativa é falsa. Então, aqui, nesta primeira equação, nós escrevemos a nossa afirmação que queremos provar que é falsa. Que raiz de 2 é igual a um número A dividido por um número B, sendo que A e B são inteiros. Se o primeiro membro é igual ao segundo, nós podemos elevar cada membro ao quadrado. Então, fazendo isso, temos que raiz de 2 ao quadrado é igual a A dividido por B ao quadrado. Pela propriedade de potência de uma raiz, raiz de 2 ao quadrado é igual a 2. E pela propriedade de potência de uma fração, A dividido por B ao quadrado é igual a A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Nesta equação, nós temos que B ao quadrado ele está dividindo no segundo membro. Então, ele pode passar multiplicando para o primeiro membro. E nós ficaremos, então, com esta equação aqui, 2b ao quadrado é igual a A ao quadrado. Só que vejam o seguinte. O número B, ele vai ter uma quantidade de fatores iguais a 2. Ele pode não ter nenhum, pode ter 1, pode ter 2. Ele pode ter um número qualquer de fatores. Vamos escrever aqui esses fatores de B. Um fator, 2 fatores, e vai aí até o último fator, ok? Já o número A, ele também pode ter uma quantidade de fatores aí iguais a 2. Ele pode até não ter nenhum. Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, né? Vamos representar aqui a quantidade de fatores de A iguais a 2. Tá bom? Bem, esse número de fatores aqui pode ser um número par ou pode ser um número ímpar, certo? Só que A ao quadrado, ele sempre vai ter um número par de fatores iguais a 2. Por quê? Porque quando a gente elevar a 2, cada númerozinho desse vai ser multiplicado novamente, então vai formar um par. Já o número B, ele também, quando for elevado ao quadrado, vai ter uma quantidade de fatores iguais a 2, que é par. Só que aqui no primeiro membro, nós vamos multiplicar B ao quadrado por 2. Então, ele vai se tornar o quê? Ímpar. Tá bom? Então, 2b2 tem uma quantidade ímpar de fatores iguais a 2. E se esses números têm quantidades de fatores iguais a 2 diferentes, então eles são números diferentes. Então, eles não podem ser iguais e essa afirmativa é falsa. Vamos ler aqui. No primeiro membro da última igualdade, que é justamente essa, existe um número ímpar de termos iguais a 2.
Já expliquei por quê. Enquanto que no segundo membro existe um número par de termos iguais a 2. Já expliquei por quê também. Logo, a igualdade é falsa e o número A dividido por B não existe. Ou seja, raiz de 2 ela não pertence ao conjunto dos números racionais. Justamente porque não podem existir números inteiros que sejam iguais e tenham a quantidade de fatores iguais a 2 diferentes, né? Continuando a nossa introdução, vemos que números como raiz de 2 pertencem ao conjunto dos números irracionais. Então, preste bem atenção como a gente vai definir o conjunto dos números irracionais. Se você tem um elemento x e esse elemento x não pertence aos racionais, então isso implica que x pertence ao conjunto dos irracionais, tá bom? Então, o que é um número irracional? Um número irracional é um número que não é racional, tá certo? Exemplo, vamos calcular o valor decimal aproximado para a raiz de 2 com duas casas decimais, ok? Então, já que nós não podemos determinar o valor exato de raiz de 2, vamos determinar um valor com duas casas decimais, que é o valor mais aproximado de raiz de 2. Vai ficar algo assim. Raiz de 2 é igual a vírgula BC, né? Onde nós temos que determinar quais são os valores de A, B e C. Tá bom? Vamos então prosseguir. Veja que 1 é maior do que raiz de 2. E raiz de 2 é menor do que 2. Pois 1 é menor do que 2, que é menor do que 4. Logo, raiz de 2 fica entre 1 e 2. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Vejam só. Estou afirmando que 1 é maior que raiz de 2. Desculpe, que 1 é menor do que raiz de 2, que é menor do que 2. Falando de outro jeito, estamos falando que raiz de 2 está entre 1 e 2. E como é que a gente vai provar isso? A gente vai provar calculando os quadrados. Porque números menores têm quadrados menores e números maiores têm quadrados maiores. Então, qual é o quadrado de 1? É 1. Qual é o quadrado de raiz de 2? É 2. E qual é o quadrado de 2? É 4. Então, está provado que raiz de 2 fica entre 1 e 2. Ok? Já que sabemos que raiz de 2 fica entre 1 e 2, então raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,bc. Lembram que raiz de 2 a gente foi dito que era aproximadamente a,bc? Já descobrimos o valor do A, que é 1. Agora só falta descobrir os valores de B e de C. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso por tentativa e erro. Qual é o menor valor para o número B? Tínhamos que raiz de 2 é aproximadamente 1,bc. Vamos determinar o valor de B. O menor valor para B é 1. Então vamos. 1,1 ao quadrado é raiz de 1, desculpe, 1,1 ao quadrado é igual a 1,21. Esse número aqui é menor do que 2. Então, nós vamos procurar o próximo valor de B. O próximo valor de B é 2. 1,2 ao quadrado é 1,44.
Isso aqui é menor do que b. Então, vamos calcular o próximo valor de b, que é 3. 1,3 ao quadrado é 1,69. Esse valor ainda é menor do que 2. Então, vamos procurar outro valor para b. O próximo valor é 4. 1,4 ao quadrado é 1,96. Esse valor também é menor do que b. Então, vamos procurar o próximo valor, que é 5. 1,5 ao quadrado é 2,25. Como esse valor é maior do que 2, então nós vamos ficar com o valor anterior, que é 4. Então, nesse caso, raiz de 2 será aproximadamente 1,4c. Agora nós temos que determinar o valor de c. E vamos determinar o valor de c do mesmo jeito que determinamos o valor de b, por tentativa e erro. Então, nós temos aqui que raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,4c. Temos que determinar o valor de c, gente. O menor valor de c é 0. Desculpe, é 1. Por que não é 0? Porque se fosse 0, ia ser a mesma coisa que 1,4, né? Então, tem que começar de 1. Vamos lá. 1,41 ao quadrado é 1,9881. Isso é menor do que 2, então vamos tentar o próximo valor de c, que é 1,42. 1,42 ao quadrado é 2,01. Como esse valor já é maior do que 2, então nós temos que raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,42. O número com duas casas decimais que mais se aproxima de raiz de 2 é 1,42. 1,42? Não, né, gente? Por favor. 1,42 passa, né, de 2. O número com duas casas que mais se aproxima de raiz de 2 é 1,41. Por que eu não posso usar 1,42? Porque 1,42 elevado ao quadrado é maior do que raiz de 2. Tá bom? Gente, então, vamos ver a resposta da nossa questão. Raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,41. Isso acontece porque 1,41 é o maior número que eu posso elevar ao quadrado e ainda será menor ou igual do que 2. Se eu aumentar mais um valorzinho aqui na segunda casa, vai passar, ok? Então, gente, exercício, página 18, questão 1. Observe o quadrado da imagem. Nós temos aqui um quadrado, ok? Vocês podem ver que esse lado mede 2 e esse lado mede 2. Como ele é um quadrado, todos os outros dois lados também medem 2. Item A. Calcule a medida da diagonal. Como é que vocês vão calcular a medida da diagonal? Esse lado mede 2, porque nós estamos vendo aqui. A diagonal fica no meio, né? Esse lado aqui mede 2 também. Estamos vendo aqui embaixo. E a diagonal é este lado aqui. É isso que nós queremos calcular. E como é que nós vamos calcular? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é verdade? Vocês vão resolver isso aqui e vai ter o valor da diagonal. Esse valor será uma raiz de um número aqui que vocês vão calcular. No item C, vocês vão determinar o valor aproximado da diagonal, ou seja, o valor aproximado desta raiz com duas casas decimais. Essa raiz aqui, gente, será um número irracional, tá bom? Por isso que vocês vão ter que determinar o valor como aproximado com duas casas decimais. Fim de aula. Por hoje é só.